Coloca aí Daniel capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel, nós vamos pregar hoje sobre uma oração que mexe os céus. Uma oração que mexe os céus. Oração que mexe com os céus. Vamos lá, capítulo 9 de Daniel. Vamos ler? A partir do verso 4. Verso 4. Coloca lá, isto, verso 4. Isto, minha irmã. Vamos ler junto. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. O Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis. Não demos ouvido aos teus profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, ao nosso antepassado e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Se nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nós espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Ó Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. Ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, o Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim nós não temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito, como mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos que eles nos rodeiam. Ouve, Senhor, ouve nosso Deus, as orações e a súplica do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu ainda falava e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo nome, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora do sacrifício da tarde. Amém? Este é o texto que nós queremos ler para fazer uso desta noite, para aplicar essa mensagem a vocês. A oração que mexe com os céus. Podem assentar. Na introdução deste capítulo, nós encontramos no primeiro ano do reinado eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar
70 anos. Por isto eu voltei para o Senhor Deus com orações de súplica, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Amém? Eu quero, portanto, fazer algumas considerações sobre esta oração famosíssima do profeta Daniel. Essa é de umas orações que faz parte daquelas monumentos de oração, né? Aquelas orações que nunca será esquecida. Essa oração que foi feita antes de Jesus, né? Há alguns 500 anos antes de Jesus. Portanto, ela tem 2.500 anos, mais ou menos, essa oração. Ela continua tão viva, tão especial, tão certa, tão aplicada nos nossos dias, né? É a oração que mexe com os céus. Daniel, pela Escritura, ele percebeu, ele analisando a Escritura Sagrada, percebeu que a desolação de Jerusalém tinha prazo para terminar. Era 70 anos. E ele então fez as contas e percebeu, está no fim essa desgraça, está no fim essa desolação. Então, em razão disso, ele pôs-se a orar. Da mesma forma, encontro também uma oração famosíssima. Podia enumerar outras orações, mas essa também é uma oração famosíssima, a oração de Salomão por ocasião da dedicação do templo. Diz assim, no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 11, fala assim, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite. Deixa eu ler aqui o texto que eu queria fazer menção, é o versículo 1 do 7. Fala assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Assim que Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu o templo e todos foram visitados naquela ocasião. Uma coisa que caracteriza uma oração que mexe com os céus, uma oração que mexe com os céus, tem arrependimento, tem confissão, tem reconhecimento do que Deus é, do que Deus faz, reconhece que Deus é justo e Ele é justo em tudo o que faz. Uma oração, portanto, tem que ter essas qualificações. Tem que ter oração que tenha louvor, adorando o Senhor, tem a confissão, não tem cabimento, oração que mexe com o céu, se não houver arrependimento, se não houver a confissão. Se a confissão, arrependimento, é próprio de humildade. Então, saco de cinza quer dizer humildade. Deus não vai receber oração do exaltado, Deus recebe a oração das pessoas que são humildes na sua presença. Então, humilhar-se perante Deus, para que Ele possa nos exaltar. Então, essas orações, tanto de Salomão, quanto Daniel e outras mais, são orações modelo, orações modelo, orações que nunca será esquecida, mas são orações intercessórias, orações de penitência, confiado exclusivamente nas misericórdias do Senhor, nosso Deus. Mas a oração que mexe com o céu tem duas qualificadoras. Essas qualificadoras, se não tiver essas qualificadoras, a oração não vai alcançar o céu. As qualificadoras são essas: orar segundo a vontade de Deus. Segundo, orar no interesse de Deus. A oração que atinge o céu, ela tem que ter a vontade de Deus presente. A oração que mexe com o céu, ela tem que ter o interesse de Deus naquela oração. Então, quando eu oro aquilo que é vontade de Deus, eu mexo com o céu. Quando eu oro por aquilo que interessa a Deus, eu mexo com o céu. Então, a oração que faz efeito, que provoca alteração na terra, é oração que tem essas qualificadoras: segundo a vontade de Deus e no interesse do Senhor. A gente precisa orar dentro da vontade do Senhor.
A gente precisa orar dentro daquilo que Deus quer que nós oremos, né? Outra coisa, nós precisamos orar também naquilo que Deus interessa. A gente ora muito naquilo que eu interesso, né? A oração egoísta, a oração individualística, né? Mas precisamos orar naquilo que é interesse de Deus, né? Aquilo que dá vontade do Senhor. É essa oração que qualifica uma oração que vai atingir o céu. Tanto a oração de Salomão, quanto a de Daniel e outras mais, elas sempre foram orações intercessórias, né? Orações intercessórias. Ela recebeu oração pelo próximo, pelo povo e assim por diante, né? Essas orações teve intervenção do céu. Intervenção do céu. O céu ouviu, o céu agiu, o céu movimentou mediante aquela oração. Por exemplo, na oração de Daniel, na mesmo instante, ele estava orando ainda quando o anjo chegou. E não foi um anjo qualquer não, foi o anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor, que veio trazer uma mensagem profética para Daniel. Uma mensagem profética. E essa mensagem profética que o anjo Gabriel trouxe para Daniel, que é as 70 semanas de Daniel, é uma mensagem profética que atinge a nós. Nós estamos dentro daquela oração. Ou seja, aquela mensagem profética, ela pegou um tempo de Daniel a Jesus, de Jesus até nós, e de nós até a grande tribulação, e assim por diante. Então Deus trouxe uma revelação que ia muito além da vida, da perspectiva, da imaginação, do pensamento do profeta Daniel, né? Então uma oração que alcançou, que foi além da imaginação do profeta. Agora, eu quero falar, quando falo a oração de Daniel, eu falo assim, Daniel orou na quarta dimensão de uma oração. Na quarta dimensão de uma oração. Eu vou falar aqui sobre as 4 dimensões de uma oração, tá? A primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira e a quarta dimensão. Muito bem, a primeira dimensão de uma oração é a oração pessoal, tá? Oração pessoal. Por exemplo, o salmista Davi, ele era expert na arte de orar. Ele sabia muito bem orar na oração, na primeira dimensão, na segunda, na terceira e na quarta. Oração na primeira dimensão é essa aqui: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemido, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Senhor, pois a ti clamo, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança a tua resposta. Isto é oração na primeira dimensão, uma oração que você pede para você, no seu dia a dia, na sua hora do dia, de manhã, ou de tarde, ou de noite. Isso é oração na primeira dimensão. Oração, por exemplo, do Salmo 6:9. Senhor, ouve minha súplica. Ó Senhor, aceita a minha oração. Essa oração na primeira dimensão. Agora, uma oração na segunda dimensão é uma oração que você ora interpessoal. Oração, a primeira é pessoal, a segunda dimensão é uma oração interpessoal. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele vai escrever para Timóteo, ele fala assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia nas minhas orações. Então, esta é a oração na segunda dimensão. Ele ora no sentido interpessoal, para alguém, para um próximo, para uma pessoa, para uma casa, para uma causa, para uma família, né? Mas eu tenho aqui a oração na terceira dimensão. É oração coletiva, uma oração coletiva. E nessa oração coletiva, eu quero ler aqui com vocês 2 Reis, capítulo 19, capítulo 19, 2 Reis, o verso 14 e 15. 14 e 15, veja bem, 14 ao 20,
eu quero ler essa oração, chamada oração de Ezequias. É a oração na terceira dimensão. A oração de Ezequias. Onde está essa oração aqui? Veja bem. Ezequias recebeu carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reis da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido ao Senhor e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios no deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, era apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ele acaba de orar. Aí versículo 20, então o profeta Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Então essa oração aqui é uma oração onde a pessoa ora por uma nação. E é o fato da oração que está escrita naquela expressão que Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, oração pelas nações. Então, a terceira dimensão é quando nós oramos pelo coletivo, por uma nação, né? E Deus atende imediatamente, respondendo, entrando com intervenção, entrando com causa. Agora, o que é a oração na quarta dimensão? Na quarta dimensão. A oração na quarta dimensão é uma oração atemporal. Ela vai além da sua imaginação e dos seus pensamentos. Ela vai além do tempo, além da sua geração. Ela vai além da sua existência. É a oração de Jesus. Por exemplo, Jesus em João 17, 20, ele orou assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus estava orando naquele dia em favor da minha vida e da sua vida. Há 2000 anos atrás, Jesus estava intercedendo por mim, né? Eu oro por aqueles que vão crer em mim através da pregação, da mensagem apostólica. Então esta mensagem, essa oração é atemporal. Ela vai além da imaginação. Veja bem o que se encontra em Efésios 3:20. 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, aquele que é capaz de fazer, de realizar, de receber a oração que nós fazemos, que vai além da nossa imaginação e dos nossos pensamentos. Ou seja, nós oramos e as coisas que nós pedimos e oramos podem acontecer no outro tempo, no outro período, noutra geração e assim por diante. E a pessoa nem percebe, nem dá para notar o efeito, a glória desse poder, né? Dessa ação que age em nós, desse poder que age em nós pelo Espírito Santo. Mas eu gosto muito da expressão que se encontra em Filipenses capítulo 3, primeira de Filipenses 1 e 3, aonde Paulo também orando, ele fala assim: agradeço a meu Deus todas as vezes que lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que em você começou esta boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja,
Paulo orando aqui, ele estava inserindo também nessa oração, né? Aquele que começou essa boa obra em mim e você, vai completá-la até o dia de Cristo. Aleluia. É uma oração atemporal, é uma oração que vai além da imaginação, é uma oração que vai além dos nossos pensamentos. Agora, uma coisa que a gente precisa ter consciência é o seguinte: a oração tem um registro, tá? A Bíblia tem um livro, tem uma ata no céu com registro de oração. Apocalipse capítulo 5, versículo 7 e 8, fala bem assim. Vou ler o versículo 6 primeiro. Primeiro Apocalipse 5, 6. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça nas mãos, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Então, as nossas orações, quando nós fazemos de modo certo, fazemos com palavra certa, fazemos com sentimento certo, fazemos honrando a Deus, reconhecendo a nossa pequenez, o nosso pecado, as nossas rebeldias, confessamos a Deus, né? Essas orações são levadas e elas estão depositadas numa taça solene lá, aonde está as orações dos santos. Portanto, a oração feita certa nunca é desperdiçada, nunca é descartada, ela é sempre aproveitável. Aleluia. Agora, veja bem, a gente precisa, portanto, estar conscientizando sobre esse tema oração, porque a oração é a ação, ou é a atividade mais elementar de crente, né? De crente. Não, eu não quero aqui nem pensar que tem crente que não ora, não quero nem pensar, né? Porque crente é a coisa mais própria, né? De crente é alimentar, é orar, né? Orar, não tem, é igual galinha, dá milho para galinha, ela gosta, né? Então crente tem que gostar de orar, igual galinha gosta de comer milho, igual criança gosta de beber leite, crente deve gostar de orar. Não tem sentido o crente não gostar de orar. Agora veja bem, no capítulo 8, versos 26 e 27 de Romanos, nós encontramos uma expressão do apóstolo Paulo, né, sobre oração. Versículo 26 do 8 fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Gemidos inexprimíveis. Olha bem, e aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, quando nós oramos com intenção certa, com sentimento certo, com palavra certa, com devoção certa, oramos com confissão, com arrependimento, essa intenção está no coração da gente. O Espírito Santo encarrega de pegar aquela oração que às vezes nós fazemos erroneamente e agasalhar, moldar ela de tal maneira que ela vai para Deus segundo a vontade dele. Amém? Vai para Deus segundo a vontade do Senhor. Aí é tal negócio. De vez em quando a gente fala, por que aquele camarada, ele não sabe orar direito, ele não tem muito bom português, não tem muito argumento, mas a oração dele é tremenda, tem efeito. E aquele outro ora bonito, com palavra, não tem efeito nenhum. Acontece,
que é aquele que ora com sinceridade, com devoção, com simplicidade. A intenção do Espírito Deus conhece. A intenção do Espírito Deus conhece. E Deus conhece a intenção do Espírito e lá sonda no mais íntimo, no mais profundo do coração, e extrai daquela intenção a proposta de Deus, que é orar segundo a vontade do Senhor Deus. Agora, veja bem, eu queria, a oração, quando nós alcançamos essas orações que eu mencionei, Daniel e Salomão, foram oração de Salomão, de Ezequiel e Salomão, são orações feitas antes de Jesus, né? Antes de Jesus. O Espírito Santo não atuava na terra como atua agora, né? Ele não estava presente como está presente agora. Ele não estava intensamente poderoso nas suas ações como está agora, porque nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Na dispensação do Espírito Santo. Agora, na dispensação do Espírito Santo, a nossa oração tem que ser além de mexer com o céu. Tem que ser além de mexer com o céu. Amém? Até onde, pastor? Até tremer a terra. Veja bem, vamos lá. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo de número 23 ao 33. Olha o que diz. Aleluia. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe do sacerdote e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo na boca do teu servo Davi. Aí versículo 30. Estendendo a tua mão para curar, realizar sinais e maravilha por meio do nome do seu santo servo Jesus Cristo. Olha, esse versículo aqui que é meu e seu. Depois de orar, tremeu a terra em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Se a sua oração não mexe com o céu, também não vai tremer a terra. Oração do Pentecoste, oração do cabra pentecostal, tem que mexer com o céu, mas também tem que fazer tremer a terra. Sabe por quê? Porque nós temos ajuda, a presença, a inspiração, a ministração do Espírito Santo em nós. Amém? Você pode orar melhor que Daniel. Você pode orar melhor que Davi. Você pode orar melhor que Salomão. Você pode orar melhor do que Ezequiel. Veja bem, eu acho interessante é que a ação do Espírito Santo não exige muitas palavras. Não exige muita coisa. Olha bem, primeiro aqui no capítulo 4 mostra o milagre da libertação de João e de Pedro e João. Estava preso, as irmãs orando, e Deus enviou lá o anjo e libertou o Pedro e João. Efeito, oração. Pedro chega e conta para eles o que está acontecendo. Aí aconteceu, eles ficaram alegres pelo aquele testemunho, né? Testemunho da libertação. E Pedro e João dão o seguinte testemunho, né? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teu servo para anunciar a tua palavra corajosamente. Foi isso o pedido. Estendendo a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Por meio do nome, da pessoa, do poder de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Depois de orarem, tremeu o lugar aonde ele estava. Irmão, eu preciso que esta igreja faça esse tipo de oração.
Nós temos que ter coragem e disposição para fazer esse tipo de oração. Sabe? Nós temos, porque mexer com o céu não é fácil. Sabe? Se eu levantar aqui, vocês começar a fazer um barulho assim, pentecostal, logo os anjos estão batendo palma, o clima muda, logo vai ter algum milagre acontecendo, alguém fala língua estranha, outro profetiza, e alguém fica totalmente tomado pelo Espírito Santo. É o céu em ação por nós. Mas nós pentecostais precisamos ter duas qualidades. Além de nossa oração mexer com o céu, tem que tremer a terra. Esta oração que nem tem oração de algumas pessoas que o anjo vai embora, o anjo da guarda vai embora, e tão triste que é. Volta depois você termina de orar. Volta depois, não aguenta oração dessa. Oração, tem oração que não mexe nem com passarinho na gaiola. Sabe? Tem oração que não altera nada. Oração que não muda nada. Eu tenho que acreditar que eu tenho poder através das minhas orações. Amém? Agora, tanto as orações, agora veja bem a oração de Daniel. Daniel, o profeta Daniel, era um íntegro, prudente, santo, disciplinado. Mas quando ele vai orar, ele põe-se na condição de pecador. Ele põe na condição de pessoas que foram rebeldes com Deus. Ele põe na condição de pessoas que não atenderam o mandamento do Senhor. Ele chega lá e coloca no lugar da nação de Israel, no lugar dos filhos de Israel, no lugar daquele povo. Ele testa como fosse ele. É isso aí que está o segredo, que Daniel foi atendido. Deus olhou assim, o interesse de Daniel naquela oração. Veja bem, as 70 semanas havia cumprido. Aí você pensa, Daniel estava orando para lembrar para Deus que as 70 semanas estava acabando. Não, Deus não precisa ninguém lembrar ele, meu filho. Não é? Daniel não estava orando para lembrar a Deus que as 70 semanas está cumpridas. Não, Daniel está fazendo o que Deus quer. Olha, o que Deus quer é que nós tomamos posse daquilo que é a palavra de Deus para nós. Porque a palavra de Deus, Daniel ora, Senhor, por amor à tua palavra. Sabe, meu irmão, quando eu oro segundo a palavra de Deus, eu comprometo Deus na minha oração. Eu trago Deus naquilo que é a oração que eu estou fazendo. A oração de Daniel é de alguém que conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus. Não era, ele não orou, ele conhecia o que estava fazendo, ele sabia o que estava fazendo. Ele estava reconhecendo e manifestando as razões porque Deus castigou aquele povo de Israel. E diz assim, Senhor, eu reconheço que Tu és justo em tudo que o Senhor faz. Senhor, Tu és justo em tudo que o Senhor faz. Ele não fez nenhuma observação ao que havia acontecido com o povo de Israel. Ele sabia que aquilo era justo, era por desobediência, por rebeldia, por falta de arrependimento, por falta de conversão. Por isso eles passaram aquelas 70 semanas de desolações que a Bíblia fala, terrível desgraça. Veja bem, então Daniel, ele orava, essa oração dele, é tremendo aqui, que eu quero entender aqui, é que Daniel estava conectado com o tempo de Deus. Ele estava conectado com o tempo de Deus. A gente precisa, irmão, estar sintonizado no tempo de Deus. Sintonizado com o tempo de Deus. Nós precisamos estar entendendo pela palavra de Deus qual é o tempo de Deus, qual é a onda do Espírito, qual é o movimento do Espírito para o dia atual. Qual que é o acontecimento que Deus interessa em fazer nos dias atuais. E quando eu estou sintonizado no tempo de Deus, eu oro segundo o interesse de Deus. E quando eu oro
na vontade de Deus e segundo o interesse de Deus, eu estou comprometendo Deus na minha oração. Olha bem, Daniel orou, falou as palavras que tinha de falar, e ele orou com as seguintes palavras, e termina a oração dele assim: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos, e não te retardes, por amor de ti mesmo, o Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O que ele está falando? Senhor, atende, me ouve, me perdoa, porque essa situação é problema teu também. Essa cidade chama pelo teu nome. Esse povo depende do Senhor. Senhor, essa causa é sua. O Senhor tem que ter interesse neste povo. Amém? Entenderam aqui? Conectado com o interesse de Deus. Por isso, eu quero nesta noite trazer para vocês esta palavra e aplicar na oração nossa no dia a dia. Quero contextualizá-la com você nesse dia. Olha, a gente precisa orar mais segundo os interesses de Deus. Sabe? A gente precisa orar nos interesses de Deus com relação à nação do Tajiquistão, por exemplo. Nós precisamos orar no interesse de Deus, segundo o interesse de Deus na nação da Síria, do Cazaquistão, da China. Tá certo? Nós precisamos orar segundo o interesse de Deus na igreja do Senhor no Brasil, na igreja do Senhor em Goiânia, na igreja do Senhor no Ministério Catedral Bethesda. Orar. Qual que é o interesse que Deus tem para nós aqui? Irmão, Deus não precisa ser lembrado desse interesse. Ele quer simplesmente que eu reivindique esses interesses através de uma oração de fé, de dependência, de humildade, de confissão e de reconhecimento. Se eu orar assim, a terra vai tremer e o céu vai mexer. Amém? Nesta noite, eu queria fazer um teste se a oração tem sentido ou não. Eu queria fazer aqui um ato profético. E eu quero mexer com vocês, quero mexer com o brilho de vocês. Quero mexer com a fé de vocês. Se nós somos crentes de brincadeira ou somos crentes de verdade. Se nós temos Espírito Santo ou se não temos Espírito Santo. Se nós podemos ou não podemos mexer com o céu, isso é brincadeira de pastor. Isso é conversa fiada de pastor. Mas eu quero crer que vocês são maduros, vocês são inteligentes, vocês são capazes de entender o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. A Bíblia diz para mim e para você. Aquele que é capaz. Aquele que é capaz não é eu, não é você, não é ninguém. É Jesus. Aquele que é capaz de fazer, de ouvir, de cumprir, de atender uma oração feita por quem o Espírito Santo age dentro dele. Esta oração, quando é atendida, alcança os céus e mexe com a terra. A gente, quando vai orar no Espírito, a gente entra numa batalha espiritual. Sabe? A primeira inimigo que você vem vencer é você mesmo. A sua preguiça espiritual, a sua rebeldia espiritual, a sua negligência espiritual, a sua indiferença espiritual, sabe? A sua falta de reverência, de humildade, de reconhecimento. Primeiro, vence isso. Vence o seu orgulho, a sua soberba. Sabe? Vence isso. Quando você vencer isso, aí você entra no clima dos céus.
Aí você começa a falar, fala, Deus, Tu que és tremendo, Tu és santo, tremendo, maravilhoso. Tu é glória, o poder, a majestade. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor ouviu Ezequias, ouviu Salomão, ouviu Daniel. O Senhor também pode me ouvir. Porque eu oro, Senhor, confiado, não nas minhas palavras, no meu entendimento, na minha inteligência, mas eu oro confiado no nome santo daquele que é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Oi, queridão. Para de orar na primeira dimensão. Sai disso. Vamos subir de grau. Vamos subir. Isso era só para você. Me dá, eu quero. Que é isso? Vamos falar. Vamos sair dessa dimensão. Esquece um pouco de você. Sabe? Seja menos egoísta, rapaz. Olha o mundo. Olha o mundo que está passando. Já contei para vocês aqui o Corte Novo, aquela experiência do pastor que foi visitar o pastor lá na África. Chegou na África, lá aquela igrejinha, terra batida, chão batido, parede de lata, crente sentado em banquinho de madeira. Aí o pastor chegou da América, chegou para falar com aquele pastor africano, dizendo, olha, eu vim aqui para te ajudar, o senhor, fiquei sabendo que a igreja reúne 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, viemos aqui para saber o que o senhor está precisando. Que nós estamos precisando? Não, não estamos precisando de nada não. Nós não estamos precisando de nada não. Eu que fiquei sabendo que vocês estão precisando de nós. Vocês têm igreja chique, tapetada, ar-condicionado, tudo bonzinho, poltrona, mas não tem poder de Deus, não fala língua estranha, não profetiza, Deus não cura, não salva, não, aqui não, aqui Deus fala, Deus cura, Deus batiza, Deus ouve, e Deus é tremendo em nosso meio. Você entendeu? Não se conforme com a vidinha de uma oração raquítica, resumida, somente você. Sai dessa ilha. Eu que sofro. Eu que estou sofrendo. Você não sabe o que é sofrimento, não? Ora para aqueles seus irmãos que estão lá presos em cadeias porque aceitaram Jesus. Ora para aquela irmã que está lá abandonada porque o marido dela está preso e ela não tem o que comer em casa. Sabe? A oração nossa tem que mexer com o céu. Quando eu oro segundo a vontade de Deus e quando eu oro segundo os interesses de Deus. Irmão, interessa mais por aquilo que Deus interessa. Porque quando nós interessamos por aquilo que Deus interessa por nós. Aleluia. Quando eu oro segundo a vontade. A oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, ela tem as quatro dimensões. Venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim como no céu. Isso é a quarta dimensão de oração. É uma oração que vai além do tempo, além das gerações, além da existência. Eu penso, irmão, que Daniel nunca ficou sabendo a grandeza da oração dele, sabe? Ele não teve ideia, ele não teve interpretação, ele não teve noção da grandeza da oração dele. Ele não teve ideia. Eu penso que Moisés não sabe o efeito da obra que ele fez. Eu quero me surpreender no céu. Eu não quero passar vergonha no céu. Eu quero chegar no céu e assim, nossa, eu que fiz, foi por mim. Foi pela minha casa. Não sabia, nem imaginava. Sabe? Eu quero ser surpreendido no céu por coisa que eu não imaginava que fiz e Deus registrou nos seus anais eternos. Vergonhoso o céu chegar de mão vazia. Senhor, eu tinha que fazer e não fiz. Eu tive que orar, não orei. Eu tinha que buscar, não te busquei. Eu tinha que perdoar e não perdoei. Eu tinha que reconciliar, não reconciliei. Eu tinha que arrepender e não arrependi. Fique de pé.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Isso é absurdo, irmão. Isso é coisa exagerada? Não, isso é coisa comum. Ah, isso é extravagante. Não, tudo que é do Espírito é extravagante mesmo. Tudo que é do Espírito é extravagante. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos, pequenos, grandes, crianças, adultos, jovens, velhos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra. Eu quero perguntar, não é do interesse de Deus encher nós com o Espírito Santo para nós anunciar a sua palavra? É ou não é? É interesse. É do interesse de Deus te encher com o seu Espírito para você testemunhar do poder, do nome, da glória do Senhor Jesus. Amém. É do interesse de Deus te usar, meu irmão. É do interesse de Deus mover em você e através de você fazer uma obra de proeza, de maravilhas aqui na terra. É interesse de Deus. É interesse de Deus. É interesse de Deus fazer de nós testemunhas, corajosas, intrépidas da sua poderosa palavra. É do interesse de Deus te batizar com o Espírito Santo, te renovar com força, te levantar como gigante, para você ser uma bênção no tempo atual. É do interesse de Deus fazer de você um homem e uma mulher, aleluia, aleluia, usada pelo poder do Espírito Santo. Pedro e João preso, as irmãs oraram, era do interesse de Deus libertar Pedro e João daquela cadeia, sabe? Agora, irmão, se eu nesta noite orar segundo a vontade de Deus, se nesta noite eu orar segundo os interesses de Deus, eu vou mexer com o céu. Agora, veja bem, o anjo Gabriel, olha, mede o tempo aí, quem é bom de matemática do tempo aí, mede para mim, qual rapidez. O anjo Gabriel, Isaías, Daniel ainda falava quando o anjo Gabriel chegou, foi? Ele viajou, né? Viajou do céu até a terra. Qual foi o tempo aí? Ainda falava. O anjo desceu. Foi instantâneo? Agora, mais instantâneo ainda é a ação do Espírito Santo, irmão, que está dentro de nós. E já desceu. E já desceu. Já desceu. Já desceu. Ele desceu para fazer, para operar, para agir, para perdoar, para santificar, para fazer com que nós vivamos a excelência na mão do Todo-Poderoso. Aleluia, eu quero língua estranha, aleluia, glória a Jesus, aleluia. E oraram eles, a terra tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo para corajosamente falarem a palavra de Deus. Deus vai encher você, Alex, com o Espírito Santo. Alex Sena, com o Espírito Santo. Ele tem razão para isso. Ele tem razão para isso. Ele tem porquê. Para você falar corajosamente a palavra do Senhor. Deus vai te encher, Fabiano, com o Espírito Santo, para você corajosamente falar do poder do nome dEle. Aleluia, glória a Jesus, aleluia.
Eu quero fazer aqui um desafio. Quero fazer um desafio aqui. Eu queria pedir que essa turma de cá intercedesse pela turma de lá. Está entendendo? Depois a turma de cá vai entender pela turma de cá, daqui. Você vira aí, por favor. Levante sua mão direita para esse povo de cá. Você vai levantar as mãos. Levantou as mãos, Deus curou e fez maravilha. Aleluia. Eu quero que você ore segundo a vontade de Deus. Aleluia. Eu quero que você receba segundo a sua fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Deus, sei que tu interessa pela salvação, pela bênção, pela cura, pela vitória da tua filha, do teu filho, Jesus. O Senhor interessa em enchê-lo do teu espírito, para quem seja testemunha cada dia mais da tua palavra. Senhor da glória, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa, cada vida, cada criatura, cada irmão, cada família. Oh Espírito Santo, aleluia, nós oramos segundo a tua palavra, Jesus. Aleluia, aleluia. Agora, por favor, reverta aí, tá? Reverta aí, receba a oração vocês de cá. Levante as mãos e ore. Glória a Deus. Aleluia. Peça para eles. Deus interessa por você. Segundo o interesse de Deus na sua vida, eu ministro a sua vitória. Segundo o interesse de Deus na sua vida, eu ministro a tua bênção. Segundo o interesse da sua vida, eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Segundo o interesse de Deus da sua vida, eu oro para que você seja, aleluia, mais crente, mais fiel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos agora para os céus, todos nós. Céus, céus, glorioso céu, a habitação do Todo-Poderoso, aonde está a glória inacessível do Senhor Deus, e nós aqui na terra, pecadores, frágeis, mas debaixo do nome, do sangue, do poder, aleluia, de Jesus Cristo, nosso Salvador, intercedemos, que os céus mexa com a nossa oração nesta noite, e envia sobre nós, oh Deus, uma intervenção divina. Envie sobre nós uma intervenção de glória. Oh Deus, queremos nesta noite, oh Deus, ter, oh Deus, a experiência de uma oração que treme a terra, Senhor, devido o teu poder e a tua glória presente. Vai, Senhor da glória, aleluia, terra tremer neste lugar, e enche todos nós. Enche o Anderson, enche a Elisama, Senhor, enche o Daniel, enche a Luísa, enche, ó Pai, Isaías, enche o Luiz Carlos, enche o teu povo, enche os obreiros, enche as senhoras, encham todos do teu Espírito, 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 do teu Espírito. Vem, 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 Espírito Santo, e mova com liberdade entre nós nessa noite. Quebra as cadeias, tira todo tipo, aleluia, de soberba do coração de alguém, aleluia. Queremos diminuir para que o Senhor seja, Pai, ó Deus poderoso, em nossa vida. Remará.